as pessoas ainda têm um problema em descriminalizar o aborto. O que é que você acha da descriminalização do aborto? Lembrando que descriminalização não é legalização, tá, galera? Legalizar é permitir que qualquer pessoa faça em qualquer lugar. Descriminalizar, em qualquer lugar não, né? Em lugares próprios para essa prática. Descriminalizar é tirar do corpo da mulher o crime imputado por cometer o ato de abortar. O que é que você acha dessa pauta? É mais do que necessário. Sabe por quê? Quantas e quantas pessoas não morreram? Isso é tirar uma vida. Mas peraí, quantas e quantas pessoas não morreram para não se verem em situações piores? Conselho tutelar. A gente teve uma eleição agora. Quantas e quantas famílias não estão em situações de extrema vulnerabilidade, sim, justamente pelo excesso? Me perdoem, mas é excesso. Mas a culpa é... Socialmente também não fomos ensinadas para muita coisa. E a culpa também é de todos. A culpa não é só da mulher. E eu tinha um comentário que hoje em dia eu refaço. Por isso que eu digo que a vida é uma grande desconstrução. E demora para se desconstruir. Que antes eu dizia, eu não sou a favor do aborto porque existe camisinha, existe pílula do dia seguinte, existe vários métodos contraceptivos. Fato, existem, mas nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Você pode sim usar uma camisinha e uma pílula do dia seguinte que vai lhe proteger super. Ótimo, é o ideal. Mas se você usa só uma camisinha, ela estoura. E você está no começo da sua vida. E aí o cara que usou a camisinha e estourou não quer filho. Ele não quer assumir esse BO. Você vai fazer o quê? Você vai criar o filho sozinho? Você vai parir para depois botar ele na justiça? Aí você bota ele na justiça, vai receber uma pensão de miséria para você sustentar uma criança, que uma criança hoje em dia é um luxo. Criança hoje em dia, você não bota uma criança no mundo para você não gastar mais de um salário mínimo com ela. A menos que você não tenha um salário mínimo para gastar. Pensões, e o que você tiver, você vai gastar. Pensão é literalmente miséria e não dá pra nada. Então, assim, também não é dizer que a gente acha super legal você abortar. Uma vez eu ouvi uma mulher falando uma coisa que eu achei a frase mais tocante. Eu falo isso em todos os lugares. Que ela tinha cometido um aborto e ela dizia, nem quem faz aborto é a favor do aborto. Porque para as mulheres, e eu já tive casos dentro de casa, casos na família, de mulheres da vida, de mulheres certinhas, de meninas novas, de mulheres velhas, é uma cicatriz para a vida inteira. Então não é uma coisa que você diz, eu vou abortar hoje, como quem diz, eu vou pintar meu cabelo. Que até pintar o cabelo é uma mudança radical que você tem que pensar muito antes de fazer. Elas pensam muito. Elas refletem muito sobre a vida, sobre os impactos, sobre como é que vai ser para elas, sobre o trauma que vai gerar. Eu tenho pessoas que são traumatizadas até hoje, porque fizeram e se arrependeram, mas não se arrependeram porque não fizeram no momento de pressão. Que a família ia abandonar, que o boy não queria, que... Como é que você pode julgar uma mulher numa situação dessa? Como é que você, numa situação totalmente pressionada, você vai pensar racionalmente, a longo prazo? Sem contar que isso sendo crime, você aumenta ainda mais essa pressão. Pois. A pessoa vai usar tantas e tantas clínicas clondestinas, sim, fazendo tantas e tantas coisas erradas. Ou então, dentro de casa. Colocando dentro de casa, tomando chazinho. Ou então enfiando de forma... Sim. Remédios. E aí não consegue tirar o corpo do bebê inteiro, tem que fazer uma curetagem. Quando vai fazer uma curetagem, pode morrer durante a curetagem. Então, assim, é tanta coisa que você pressiona para que a pessoa... Só porque a pessoa escolheu não ser mãe naquele momento. E você falou uma coisa ótima agora. Porque a pessoa escolheu não ser mãe. E esse mesmo peso da mulher não querer ser mãe, ninguém deposita no cara em não querer ser pai. E não querer ser pai, com certeza. Tipo, exime totalmente ele. Não, ele ali, vamos esquecer aqui rapidão. Vamos julgar só ela. Porque é tão fácil julgar a mulher na nossa sociedade, então vamos julgar elas. É o corpo dela. Que é domínio público. Mas é porque ela... Exato. O corpo da mulher virou domínio público. Ela é dona do corpo dela. Sim, se ela é dona do corpo dela, porque que o uso do corpo dela para não ser tanta coisa, vocês precisam estar metendo o dedo toda hora... Interferindo, sabe? Pressionando, interferindo julgando. No futuro, interferindo em tantas e tantas outras escolhas. Essas meninas podem ser médicas, essas meninas podem ser enfermeiras, essas meninas podem ser garis e estarem felizes sendo em qualquer profissão, ótimas comunicadoras, empresárias, mas o fardo, e aí
aí me desculpe, mas o fardo de ser mãe naquele momento não significa que ela não vá amar ser, mas o fardo de ser naquele momento, antecedendo tantas e tantas outras escolhas, está sendo criminalizado. Está sendo criminalizado, ou seja, não bastasse tudo, ela não ter direito ao próprio corpo, às próprias ações e atitudes do corpo dela, isso ser um domínio público e do Estado, ela ainda corre o risco de ir para a cadeia por causa disso. E todo o contexto por trás que fez. Porque sim, tem mulheres que pensam, não quero ter filho, vou abortar. Pronto. Ok, é uma escolha dela. Não é, às vezes tem uma vida boa, às vezes tem uma família que pode sustentar, às vezes até o pai queria ter o filho, mas ela não queria. Mesmo assim, é uma coisa que tem que ser da vida dela, um domínio dela, uma experiência que ela que tem que dizer se vai, se não vai, se ela quer, se ela não quer, e não o Estado. E não a sociedade. A sociedade tem que parar de meter o dedo dentro dos corpos das mulheres. Dizer o que é que elas podem e o que é que elas não podem fazer. Então, assim, mais uma vez dizer, não é que a gente é a favor da morte. Não. Não é que a gente acha que pode deliberar assim, vamos abortar todo final de semana. Não. Não é sobre isso. É sobre o direito das mulheres poderem fazer com os corpos delas o que elas quiserem, sem a interferência do Estado e sem a criminalização. Porque se uma mulher tenta um aborto, ela não fez um aborto, ela não engravidou sozinha. Então, se você vai prender uma mulher porque ela cometeu um aborto, cadê o pai? Por que ele não vai preso também? Por que ele não entrou na mesma seara? Por que ele não está no mesmo pacote que ela na hora de botar enjaulado numa chave, então? Não, só ela que vai? Ela. Só ela é responsável por aquilo, pelo ato criminoso, então? E quantas mulheres não querem abortar, mas são forçadas pelos parceiros e pais dos seus filhos a abortarem? Que eu já vi também várias pessoas que engravidam e o homem só chegava com um remédiozinho, o Citoteczinho, para você tomar e depois você se virar. Ou então homens que são casados, que tiveram relações extraconjugal e levam para clínicas clandestinas, arriscando muito arriscando a vida dela. Mas ele tá certo. E com eles não acontece nada. Não, agora, jamais. com elas têm que ir para a cadeia. Elas têm que ir presas para além de toda a consequência com o corpo delas, que elas ficam extremamente fragilizadas, em porque todos eu os gosto aspectos, de ressaltar. em todos é um os processo aspectos. clandestino que se acontece. Fragilizadas fisicamente, mentalmente, emocionalmente. São várias violências que elas sofrem. E aí se entrega nesse tipo de coisa. É incrível, porque assim, eu escolho se quero ou se não quero fazer uma tatuagem. Mas uma mulher não pode escolher se quer ou se não quer ser mãe, ter filho. Engravidar. Porque está matando. Vocês que estão vendo, não sei o quê. Que tipo de memória? Me perdoem, que eu vou ser muito FDP agora. Mas que tipo de memória você tem quando você tinha 1 mês de idade? Nenhum. 1 mês de vida? Nenhum. E é muito mais dependência nossa ou impressão da gente, apego emocional que a gente criou, do que realmente do contrário. E é uma imposição social, porque verdade seja dita também. Vai parir, não vai parir. Quando pare, ninguém chega para dar uma fralda. Não. Ninguém chega para dar um mucilão, um leite, nada. Ou então você até dá. Ou então até dá. Uma vez na vida. Pacote de fralda e todo o resto. Agora, se acha no direito de se meter na vida da pessoa, dizer o que ela deve ou não deve fazer com o corpo, com a vida dela, com a história de vida dela, mas não entra com nada quando ela decide, não, vou ser mãe. Aí não tem possibilidade nenhuma de vida, começa a se fechar o mercado de trabalho, como você bem falou que não gosta de contratar mulheres porque elas engravidam, começa tudo ruim na vida da mulher, vai viver de quê? Bolsa Família. Aí o que é que eles fazem? É uma encostada que vive de Bolsa Família. Esse povo agora só vive de benefício social. Ou seja, as pessoas gostam de julgar. As pessoas gostam de falar. Elas não gostam de resolver. Elas gostam de lhe apontar, lhe julgar, falar o que você tem que fazer. E se você não fizer, vão lhe julgar. E se você fizer, vão lhe julgar. Sempre vão lhe julgar.